Ester 9 e 10. Ester 9. Os judeus matam aos seus inimigos. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos a golpe de espada, com matança e destruições, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Susa, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfon, a Aspata, a Porata e a Dalia e a Adata e a Farmasta e a Rizai e a Rizedai e a Varsata, que eram os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos da cidadela de Susa. Disse o rei à rainha Ester: na cidadela de Susa mataram, destruíram os judeus e 500 homens e os 10 filhos de Amã, na mais província do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou que é que deseja ainda? E se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Susan, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim o fizesse. Publicou-se o edito de Susan, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susan, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susan os 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego nos seus inimigos, e mataram a 75 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e o fizeram um dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susan, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Ordeno-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e ao dia 15 de o mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que
se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dias de festa, para que eu fizesse dias de banquetes e de alegria, e de mandassem por sons do banquete uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado-o por, isto é, sortes, para o assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou que ele, por cartas, o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e os seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhe havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração pós geração por todas as famílias e em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim e expediram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, das palavras amigáveis e sinceras para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, e com o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e com eles mesmo já o tinha estabelecido sobre si e sobre sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento, e o mandado de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. O renome de Mordecai, Ester 10. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, o grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça.